Esse aqui é o Great Wall Motors Raval H6 GT, um carro que tem um nome gigante, mas que promete trazer uma porção de coisas bem legais para o nosso mercado. E a gente vai conhecer tudo sobre ele hoje em mais um vídeo do Primeira Partida. Vamos lá! E se você gosta dos nossos vídeos aqui na Mob Auto, já aproveita aí e deixa o seu like, também compartilha esse vídeo com a galera, principalmente se ele for útil para algum amigo seu que está querendo saber mais desse carro ou que está querendo comprar esse carro aqui. A gente já falou sobre o Raval H6 na versão convencional, que não é aquela Coupé. E aqui a gente tem algumas diferenças desse carro, né, que é o H6 GT, que ele é um SUV Coupé, para realmente mostrar a sua personalidade. Os faróis são todos de LED e nós temos aqui uma grade bem específica para essa configuração. Faróis de neblina aqui dos lados e a assinatura agora vem com fundo em preto e não em azul, como era lá no primeiro carro que a gente já apresentou aqui. Inclusive o card está aqui em cima para quem quiser saber mais sobre ele. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais da lateral. Começando aqui na lateral, a gente já mostra as rodas de 19 polegadas que tem acabamento, na verdade, ela é toda pintada de preto. As pinças são sempre vermelhas, tanto aqui na frente quanto lá atrás, para todos os carros, em todas as cores de carroceria. E os pneus são 235/55, que promete aqui um ombro bem largo para ajudar aí no conforto do dia a dia. E para combinar com o acabamento das rodas, a gente vai ter todo o acabamento aqui do envolvente, né, do retrovisor em preto brilhante. E olha, a gente tira todos os cromos do carro para ter todo o acabamento em black piano, para também casar com a proposta de ser um SUV esportivo e, claro, para combinar com todo o layout do carro. Falando em dimensões, esse carro aqui é basicamente tudo que o Fiat Fastback queria ser, que é um SUV Coupé com a dimensão, né, com um comprimento praticamente igual ao do BMW X4. A gente tem mais de 4,70 m de comprimento, mais de 2,70 m de entre-eixo, todas as dimensões estão passando aqui na tela para vocês. Ele é um carro que em comprimento chega muito próximo do X4, mas em entre-eixos ele fica entre o Compass e o X4, é como se houvesse aí uma nova divisão no segmento criada justamente por esse carro. E a gente já começa a falar da traseira mostrando a queda dele, que diferente de ser um SUV convencional, que faz um formato mais de caixote, ele já vem com a coluna C mais deitada, realmente para ser um SUV coupé e para entregar mais essa pegada esportiva, formato de carro que agora está na moda, com Nivus, Fastback, BMW X4 e uma porção de outros carros aí. Chegando aqui na traseira, a gente vai ter um conjunto também diferente do que a gente vê lá no H6 convencional, começando aqui pelo esquema, na verdade os esquemas de spoiler com defletor e aerofólio de fato, um vindo aqui em cima e outro já na tampa aqui no vinco do porta-malas. As lanternas são sempre em LED e a gente recebe uma assinatura em preto fosco, olha só, tanto o H6 quanto o PHEV, que indica que ele é um híbrido plug-in. E aqui a configuração GT em vermelho. Assinatura em preto também na tampa do porta-malas aqui centralizada, mostrando que é um Raval, e o GWM na outra ponta. Mais embaixo a gente vai ter ainda duas saídas de escapamento aqui cromadonas para chamar bastante atenção. Uma coisa muito interessante que ele tem igual o Fiat Fastback é que aqui no vidro traseiro nós não vamos ter o limpador, ou seja, é só o que a água, na verdade só o que a queda aqui da coluna C conseguir escoar de água, não tem ajuda não. Agora sim, vamos abrir o porta-malas que tem abertura e também fechamento automático. Nós temos 515 litros de capacidade aqui no compartimento e uma coisa bem interessante é que a parte da base fica alinhada com a saída aqui. Então, para você arrancar qualquer objeto mais pesado, fica mais fácil. A gente não vai ter step, olha só as pecinhas aqui realmente para fazer um reparo. E aqui, como eu já falei, a gente tem o fechamento automático da tampa. Uma outra coisa interessante do porta-malas é que ele tem abertura e fechamento hands-free. Estou aqui com a chave do carro nas mãos e olha só, te passa o pé aqui, dá um chutinho e
ele faz a abertura. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para mostrar isso aqui, tentei algumas vezes até que desse certo. Agora vamos ver se eu consigo fazer o fechamento. Dessa vez eu consegui de primeira. Eu acho que o problema era eu mesmo, não estava conseguindo fazer direito. Porém, ele tem sim abertura e fechamento hands-free, uma coisa bem interessante, principalmente quando você está com bastante mala nas mãos. E vocês lembram que eu falei que ele é um híbrido plug-in, né? Aqui desse lado é onde a gente vai abastecer a gasolina. Lembrando que a gente não tem um carro flex, sim, só a gasolina. E quando a gente vai lá do outro lado, é que a gente encontra realmente a porta para o plugin. E olha só o tamanho dessa porta, ela é realmente muito grande. E a gente tem a opção de carregamento em corrente alternada e também corrente contínua. Já vou aproveitar que a gente está aqui para passar uma informação bem importante sobre a recarga desse carro. Em corrente alternada, ele vai carregar de 0 a 100% em 5 horas, em corrente contínua, que é um carregamento mais rápido, de 10% a 80% da capacidade da bateria em 29 minutos. E agora nós entramos aqui no Haval H6 GT para mostrar mais sobre o acabamento, que eu tenho certeza que você está curioso. E olha só, toda essa parte aqui na superfície do painel é macia ao toque, e esse buraco aqui vocês devem estar se perguntando para que é, mas é para o Heads Up Display. A gente vai ter aqui um projetorzinho para mostrar o velocímetro no para-brisas. E olha só, não só essa parte aqui é macia ao toque, como essa outra aqui que já é uma faixa que imita uma fibra de carbono. Macia ao toque também. No console central, assim como a gente vê ali nas portas, a gente tem uma espécie de madeira. Na verdade, é plástico, mas imita o desenho de madeira. E olha só, ele deixa todos os compartimentos escondidos para realmente ficar o visual um pouco mais limpo. Nós temos carregador por indução aqui, um seletor de marchas que lembra bastante do Jaque EJS4, freio de estacionamento eletrônico, e nós ainda temos aqui um porta-objetos bem grande com acabamento em suede. Esse mesmo nível de acabamento a gente vai ver nos bancos do carro. Então, olha só, os bancos são bem acabados, a gente tem sim couro na maioria das partes, e aqui, bem na parte do encosto dos ombros, a gente vai ter ele em suede com a assinatura GT, que é realmente da configuração. E uma coisa que eu achei bem interessante nesse carro é que o mesmo padrão de acabamento que a gente vê aqui no painel de instrumentos, na verdade no painel, na superfície do painel e nos bancos, a gente vai ver no painel das portas. Então vai ser sempre macia ao toque, imitando também a fibra de carbono e suede aqui na ponta. Então a gente vai ter sempre um padrão muito homogêneo de acabamento aqui dentro. Agora a gente já está aqui dentro do carro e vai mostrar as telas para vocês. Começando aqui pelo cluster, que a gente tem uma tela um pouco maior de 10,25 polegadas, e ela tem um computador de bordo integrado e bem completinho, com bastante informações, não só em relação à autonomia dele, nem o consumo, mas como calibração do pneu e várias outras informações realmente bem completinhas. A gente mexe aqui do lado direito do volante. Aqui a gente tem informações bem relevantes, como a autonomia desse carro, que aqui no caso está em 670 km, mas a Great Wall promete uma autonomia de mais de 1.000 km. E aqui também nós temos quantos quilômetros esse carro roda só com uma motorização elétrica, só com a capacidade da bateria. Está marcando 142, mas a Great Wall também promete 170 km de capacidade só com motor elétrico. A multimídia tem uma tela pouco maior de 12 polegadas, né? 12,3 polegadas mais ou menos, e a gente sempre vai mexer nela pelo lado esquerdo do volante ou então no esquema touchscreen. Ela conecta tanto Android Auto quanto Apple CarPlay sem fio e é bem intuitiva, rapidinha de mexer, e a gente consegue mexer até mesmo no ar-condicionado. Aqui a gente não vai ter comandos do ar-condicionado, só para realmente fazê-lo funcionar, e é aqui na tela que a gente faz as alterações da temperatura e da climatização. E agora eu vou mostrar algumas coisas bem curiosas que esse carro tem. Começando pelo teto solar, que além de ser panorâmico, é elétrico. E olha só, bastante área envidraçada. Mas tem outras coisas bem interessantes, como uma espécie de cabide, na verdade é um porta-sacola aqui preocupante que vai na frente. E aqui só a gente fechar e vir de novo. Não só isso, a gente tem um esquema de reconhecimento facial aqui, que é justamente para pegar se o motorista está fadigado, se ele está cansado ou se ele está distraído. Ou seja, faz o reconhecimento, consegue gravar até 5 rostos, né, de usuários,
5 configurações. Se ele entender que você está distraído olhando para a central multimídia, que você está cansado, ele vai te chamar a atenção para você encostar o carro, obviamente, e não oferecer nenhum risco a ninguém e nem a si próprio, ou então para você prestar atenção na estrada e seguir adiante sem correr nenhum risco. Bom, a gente veio aqui para a segunda fileira de bancos para mostrar realmente o espaço interno do carro. O banco da frente já está ajustado para uma pessoa da minha altura, que é quase 1,90, e olha só, um palmo fechado aqui para os joelhos e para a cabeça também um palmo fechado. Lembrando que esse banco aqui eu ajustei com bastante conforto, então tem bastante espaço aqui realmente para os ocupantes. Não só isso, o túnel desse carro ele é bem rebaixado. Isso quer dizer que cabe um pé aqui sem que a pessoa precise ficar com a perna muito levantada. Então, realmente vai caber 3 ocupantes aqui na fileira de trás, embora o console central invada bem aqui essa segunda fileira. Falando nele, nós temos saídas de ar condicionado aqui para a segunda fileira e 2 portas USB do tipo convencional. Uma coisa que eu achei curiosa nesse carro é que ele não tem portas do tipo C, só convencional para fazer carga lenta. O nível de acabamento aqui dos bancos é o mesmo que a gente já vê ali na primeira fileira, então a gente vai ter couro misturado com suede e também assinatura GT, não só aqui nos bancos, claro, mas também no painel das portas. Nós ainda temos aqui um apoia-braço para os ocupantes que vão aqui atrás, com 2 porta-objetos. Claro que não é igual o estilo double deck que a gente tem ali na frente, um pouco mais simples, né? Porque é só um encosto que já vem do banco. Encostos de cabeça aqui são reguláveis e ele ainda tomba, então a gente consegue puxar aqui e fazer o tombamento do banco, que é rebatível e bipartido. Fala pessoal, vocês podem ver que eu não estou tão bonito assim, né? Estou todo aqui encapotado com uma balaclava e também o capacete. Tudo isso aqui é segurança para a gente poder rodar em Interlagos com o Haval H6 GT. E a gente já vai começar aqui a diminuir a velocidade para mostrar o 0 a 100 desse carro. Vamos ver esse 0 a 100 agora, hein, pessoal? Caramba, velho! Mais devagar, bem fechadinho. Ele acelera muito forte, cara. Forte, né? Bom. 0 a 100 em 4,8 segundos, né? Então forte. É realmente muito rápido. Aqui dá pra gente já ver o comportamento dele na primeira curva. Ele acelera muito forte e retoma muito forte também a velocidade. Bom, pessoal, aqui já dá pra gente ver também ele na reta. A gente tem um motor 1.5 turbo, né? É um sistema híbrido e ele trabalha junto com 2 motores elétricos. Então, a gente tem bastante potência, quase 400 cavalos de potência nesse carro e mais de 77 quilos de torque. Então, realmente é muita coisa mesmo. Pensando que é um carro de 2 toneladas que acelera aí de 0 a 100 em 4,8 segundos, ou seja, é um carro muito rápido. Agora está chegando perto de uma curva aqui, dá pra gente sentir mais como é o comportamento dinâmico deles. Lembrando que é um SUV aí de 2 toneladas, como eu já falei, e olha só, ele faz muito bem. Claro que a gente tem um pouco de arrasto de carroceria que é bem comum nessa categoria, porém um carro que se comporta muito bem na pista, o que é muito interessante. Afinal, no dia a dia a gente não vai estar usando tudo isso de potência e torque e a gente já vai ter todo esse comportamento dinâmico para usar diariamente. E a gente sente também que isso, boa parte desse comportamento dinâmico se dá por conta do conjunto de suspensão. A gente tem 2 sistemas independentes, McPherson na frente e Multilink atrás, e eles seguram bem a onda do carro. Claro que em relação ao conforto a gente vai ter que sentir um pouco mais para frente quando esse carro aqui for liberado para a gente fazer um teste nas vias públicas, né, onde é mais esburacado, porque aqui em Interlagos é um tapete para andar. Mas de qualquer forma, ele segura bem a onda e parece um carro bem confortável também. Outro ponto interessante, agora já rodando um pouquinho mais calmo, que a gente já vai mudar para os boxes, é que ele tem um bom consumo de combustível. Consumo combinado aí na faixa dos 27 km por litro, porém tem os dados aí na tela para vocês, o consumo dele urbano e também
na rodovia, sempre com gasolina, porque esse carro aqui não é flex, só gasolina, beleza? O test drive de hoje foi um pouco mais rápido do que o normal e não coube para falar tantas coisas que esse carro tem de interessante, mas depois a gente com certeza vai pegar ele para um teste um pouco mais completo para a gente andar nas ruas e principalmente sentir as suspensões desse carro trabalhando nas ruas esburacadas. E olha só que interessante, eu preciso falar um pouco dessa transmissão DHT, que funciona basicamente como se tivesse duas marchas, uma até 70 km por hora, que é para a gente usar aí no dia a dia, uma forma mais tranquila, e outra que vai entrar aí de 70 km por hora para cima em velocidades de cruzeiro. É uma transmissão, sim, automática, e é ela que contribui bastante para que o carro seja econômico, para que a gente atinja os números de eficiência, na verdade, o consumo desse carro, tanto na cidade quanto na estrada, como o Inmetro diz. Aquela primeira marcha que eu falei, ela vai basicamente colocar os motores elétricos para funcionar, que é nas arrancadas, nas saídas, que é quando o motor a combustão se torna menos eficiente, ou seja, elas entram e ajudam bastante no consumo de combustível. Depois, na velocidade de cruzeiro, ali um pouco mais elevada, que é quando o motor térmico é mais eficiente, aí sim ele pode voltar a trabalhar, porque a margem, na verdade a faixa de trabalho dele já é mais tranquila, ele consegue entregar bastante economia e aí a gente atinge os números de consumo. Além disso, esse carro tem bastante assistências de condução e de segurança ao motorista, como frenagem automática de emergência, que faz reconhecimento de ciclista, pedestre, ou seja, é um sistema bem completo, alerta de mudança de faixa, manutenção, centralização ali de faixa, e não só isso, ele tem até sistema de assistente de estacionamento, para vagas em 90 graus ou vagas paralelas. Então é um carro que tem um pacote bem completinho, eu vou deixar todos os itens aqui na descrição para vocês e aí é só acompanhar lá. E o que vocês acharam do Great Wall Motors Raval H6 GT? Um carro que tem um nome bem grande, mas também uma série de coisas bem legais, interessantes para agregar no mercado e para ser uma pedra no sapato de muitos carros aqui no Brasil. Quero que vocês comentem o que vocês acharam do carro e o que vocês também acharam desse vídeo e deixe aí nos comentários qual carro vocês querem ver no Primeira Partida. Não esqueça de curtir esse vídeo e também compartilhar com a galera e esse Primeira Partida vai ficando por aqui.